a temática do trabalho, a temática da pesquisa é hiperendemia na pandemia, aumento nos índices de violência contra as mulheres, uma temática de fato muito importante de ser trabalhada, e esse congresso de fato só tem trazido trabalhos muito importantes. Abro aqui a fala, por favor. Professora Maria Cristina, eu queria só dizer que quem vai apresentar o trabalho integralmente é a nossa aluna do mestrado, Fernanda, que brilhantemente conduziu a pesquisa. A gente só vai aparando como professor, mas quem conduziu é ela e a hora dela de brilhar. Só vou ficar aqui aplaudindo e torcendo. Como excelente professora e incentivadora que é. Muito obrigada, professora Patrícia. Nossa aluna do mestrado da Unisanta. Então, Fernanda, abrirei aqui novamente a palavra para ti e 10 minutinhos para a sua apresentação e considerações. Obrigada, novamente. Bom, agradeço a professora Patrícia também pela orientação e coautoria nesse trabalho. E eu já falei para ela, eu tenho uma grande admiração por ela tem um coração enorme, sabe? O jeito que ela trata os hipervulneráveis, o jeito que ela se predispõe a ajudar é, assim, tocante. Então, meu agradecimento e meu orgulho aqui, né, ao vivo para a senhora. Muito obrigada, viu, doutora Patrícia? Bom, então, o nosso tema é violência contra as mulheres em tempos de pandemia, um tema pesado, né? Se for ver, a pandemia já é pesado, o tema de violência contra as mulheres já é pesado, então eu vou tentar aqui correr para dar tempo de falar nos 10 minutos. Bom, pelo menos 1 a cada 3 mulheres sofre violência moral, física, psicológica, sexual e ou patrimonial. A violência contra as mulheres ocorre com maior frequência no âmbito do casamento ou coabitação. Obviamente que a violência não é somente nesse âmbito, né? A gente tem violência no âmbito profissional, acadêmico e até mesmo nos serviços de saúde. Porém, a maior ocorrência se dá no âmbito da coabitação e, na maioria dos casos, é cometida pelo parceiro íntimo. Nesse cenário, considerando que a pandemia da Covid impôs um lockdown, né, ocasionando uma dinâmica totalmente diferente nas residências, a nossa pesquisa objetivou verificar se o isolamento social e a pandemia, de uma maneira geral, impactou ou não no aumento dos números de casos de violência contra a mulher. Nosso objetivo também foi verificar se, havendo um número do aumento dos números de casos, se houve alguma medida por parte do município de Campinas, interior de São Paulo, para, de alguma forma, coibir ou prevenir novos casos de violência. Bom, a violência contra a mulher é um problema mundial extremamente complexo que tem raízes em diversas questões biológicas, sociais, políticas, econômicas, e que acaba por enaltecer desigualdade entre os sexos, especialmente a suposta inferioridade do gênero feminino. A gente pode dizer que a violência de gênero é uma hiperendemia no Brasil, ou seja, ela é uma doença social que se manifesta em altos patamares com frequência. Né? Ela consiste em qualquer ato violento, baseado no gênero feminino, que resulte ou tenha a intenção de provocar danos patrimoniais, físicos, sexuais ou psicológicos, compreendendo uma vasta gama de ações, desde ameaça, perseguição, intimidação, tortura, agressão, entre outras inúmeras. Geralmente, a vítima ela fica presa num ciclo de violência, né? Que eles falam que geralmente são 4 fases. Então, a primeira é denominada tensão, a vítima é violentada com provocações, humilhações e ameaça. No segundo momento, ocorre a explosão com a violência geralmente física, né? Posteriormente, o agressor se arrepende, pede 1000 desculpas, promete mudança, né? Entra naquela fase de lua de mel, não, nunca mais vai acontecer, pelo amor de Deus, não me deixa. Até que volta a ter aquela tensão e o ciclo se reinicia. Diversos são os fatores associados à perpetuação da violência doméstica. Antecedentes familiares de atos violentos, uso de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, desemprego, baixo nível socioeconômico da vítima, baixo suporte social ofertado à mulher, dependência emocional, vergonha e desconhecimento de seus direitos. Veja que alguns desses fatores, né, desses starts, pioraram com a pandemia. As condições de restrição de circulação, restrição comercial, questões de desemprego, crianças em casa precisando de atenção redobrada e o próprio medo do vírus impactaram na saúde mental de todos e, consequentemente, na saúde da casa, né, do ambiente de coabitação. E por isso surgiu a ideia da nossa pesquisa. Segundo a OMS, a violência doméstica triplicou durante a pandemia, atingindo mais de 243 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos.
Desde o lockdown de março de 2020, houve um aumento de violência contra a mulher no patamar de 40% na Austrália, 33% em Singapura e na China, 30% na França e 25% na Argentina. No Brasil, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de quase 4% dos acionamentos da PM, por chamados de 190, denunciando casos de violência doméstica. E aumento de 2% no número de feminicídio, né? Violência letal contra a mulher. 5 a cada 10 brasileiros relataram ter visto uma mulher sofrer algum tipo de violência no seu bairro, né? É óbvio que se a gente for ver um aumento de 4% aqui no Brasil, perto do aumento de 40% nos casos de violência da Austrália, por exemplo, a gente fala, nossa, é baixo, mas não é baixo. A gente precisa analisar esses dados com cautela. De certa forma, os estudos apontam que houve uma redução das denúncias de violência contra a mulher, com exceção da violência letal. Todavia, essa redução não significa que os casos estão diminuindo. Pelo contrário, as mulheres estão sendo violentadas e encontrando dificuldades em denunciar as violências sofridas pelas condições impostas pela Covid. Em especial, o distanciamento social e a maior supervisão do agressor. A mulher não está saindo de casa, ela está em quarentena, por exemplo, a instituição do home office. A vítima se encontra o tempo todo sob a companhia de seu agressor. Então, em que momento que ela vai conseguir ajuda? Ainda quando ela sai para trabalhar, sai para levar um filho na escola, por exemplo, outras pessoas acabam percebendo que ela foi violentada, acabam percebendo alguns trejeitos da mulher que indicam que ela sofreu alguma violência, e aquelas pessoas acabam ajudando, elas têm a intenção de ajudar, então elas acabam ajudando aquela mulher. Porém, com a pandemia, sem o contato social, dificilmente aquela mulher vai ser ajudada. No mais, existe o medo de exposição ao vírus. A mulher prefere, às vezes, ficar em casa sendo agredida do que sair para ir numa delegacia e acabar se expondo ao vírus ou expondo os seus familiares ao vírus, né? Então, neste contexto, a implementação de outras formas de denúncia que não a presencial se mostraram de suma importância. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, entre os dias 1º e 25 de março, mês da mulher, houve um aumento de 18% no número de denúncia registrado pelos telefônicos e sites. Então, olha a importância, né, da denúncia de outras formas que não a presencial. Então, ou seja, apesar de os estudos demonstrarem uma diminuição no número de denúncias, não traduz a realidade. As mulheres estão sendo mais violentadas durante a pandemia. No município de Campinas, em específico, as mulheres vítimas de violência, elas contam com alguns equipamentos públicos específicos de auxílio e atenção. Então, Delegacia de Defesa da Mulher, Programa Iluminar, específico para vítimas de violência sexual, o CAISME, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, na Unicamp, o Centro de Referência e Apoio da Mulher, o CEAMO, a Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Então, tem bastante órgãos municipais que ajudam as mulheres nesse sentido. Os dados coletados no município, especialmente pelo Sistema de Notificação de Violência, o SIS-9, eles não diferem dos dados coletados a nível nacional. Houve uma leve queda das notificações e o aumento nos casos dos feminicídios, novamente com a ressalva de que a redução das notificações não condiz com a redução das violências. Nesse contexto, no final de 2020, o município de Campinas aprovou a Lei 16.034, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios, por intermédio de seus síndicos, administradores ou demais representantes, reportarem às autoridades competentes a ocorrência de violência doméstica contra mulheres e demais vulneráveis, crianças, idosos e deficientes, ocorrida nas áreas privativas e comuns dos condomínios. A lei determinou igualmente a fixação de cartazes educativos com as disposições de leis e orientações gerais dos direitos das mulheres nas áreas comuns de circulação. Essa lei nada mais é do que uma forma que o município encontrou de ajudar as mulheres que estão convivendo um maior tempo com os seus agressores. Então, depois do nosso estudo, a gente concluiu que a gente vive uma verdadeira hiperendemia na pandemia. A pandemia da Covid, além de ocasionar um problema de saúde pública, acirrou mundialmente o problema crônico da violência doméstica, em especial a perpetrada pelo parceiro íntimo. Apesar do número de denúncias terem diminuído, o número de agressões e vítimas fatais aumentaram. E considerando que as notificações caíram muito em consequência ao medo de exposição ao vírus, compete ao governo disponibilizar outros meios de denúncia. No município de Campinas, a aprovação da Lei 16.034 é encorajadora, porém não é 100% eficaz, né, ante o aumento dos casos.
E, por fim, entende-se que já passou da hora do município de Campinas ter vara especializada de violência doméstica. Apesar de ter todos aqueles equipamentos públicos de auxílio à mulher, o município de Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes, não tem uma vara especializada em violência doméstica. E isso é extremamente importante para fomentar estudos e prover maior efetividade à proteção dos direitos fundamentais da mulher. Então, é isso. Acho que também cumpri meu prazo. Obrigada. Com excelência. Não poderia ser diferente diante do que foi apresentado também, do trabalho apresentado anteriormente. Fernanda, parabéns pela temática. A professora Patrícia não poderia ser diferente. De fato, trata os vulneráveis de uma forma muito especial. Tive a oportunidade de ter aí um trabalho muito que a partir de uma indicação, né, de um trabalho da professora Patrícia, é uma pessoa a quem eu admiro muito. Fernanda também tem a minha admiração pela temática que foi estudada. Esses dados de Campinas, de fato, eu desconhecia esses dados, mas o que a gente tem, o que eu tenho vislumbrado, apesar de não atuar diretamente com violência doméstica, a divulgação de códigos, a questão de ligações telefônicas pedindo uma pizza, enfim, pedindo alguma coisa para que as mulheres, de fato, tenham uma segurança e possam pedir socorro, porque a pandemia, ela afetou muito os vulneráveis, não só as mulheres, quanto as crianças, como também as crianças. Eu posso falar também pela minha área de atuação, que é a parte marítima, muitos marítimos, mais de 200 mil marítimos sem conseguir voltar para suas casas no mundo. Então, tanto homens quanto mulheres, a violência sexual também praticada contra a mulher que está no ambiente de trabalho reclusa. Então, isso é algo que precisamos dar voz, e esse trabalho, essa pesquisa, ela só fortalece a voz dessas mulheres que sofrem, esses vulneráveis que sofrem com isso. Não poderia esperar diferente da professora Patrícia, e, mais uma vez, tem a minha admiração e